Em Brasília, 19 horas e 15 minutos. Em Assis também, 19 horas e 15 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, nesta segunda-feira, dia 24 de junho de 2024, dia de São João. Festa junina hoje, segunda-feira, é difícil, mas no final de semana teve muita festa junina para comemorar São João. A mais concorrida delas, inclusive por políticos, foi a da Catedral, onde centenas de pessoas por lá passaram no sábado e no domingo, e um monte de candidato, ou melhor, né,
pré-candidatos a prefeito, a vereador, enfim, os pré-candidatos, assim como daqui a algum tempinho os candidatos, vão onde o povo está para ser visto, para cumprimentar, para lembrar que é candidato ou que é pré-candidato ainda. Mas hoje, então, 24 de junho, dia de São João, comemorações no final de semana com muitas festas juninas em diferentes bairros da cidade, em várias igrejas, todo mundo comemorando dia de São João. A maior festa, repito, a da Catedral, onde muita gente lá esteve. E outra festa bastante concorrida, ontem, foi a festa do alho. Estive lá na APAI, conversando com a nossa amiga Fátima Munir, conversando com alguns dos organizadores. A festa muito concorrida também. Muita gente apareceu lá e colaborou, né? Foi festar, comer fora e ainda colaborou com a APAI. E o ambiente já estava parecendo ficar. O povo com chapéu, os homens com fivela, a mulherada com aquelas botas até o joelho, um monte de camisa xadrez, povo produzido, né? Para a festa do alho já é um aquecimento, literalmente, para ficar, que começa a semana que vem, né? Dia 4, na outra semana. Dia 4 começa a ficar. Então, ontem já foi um prefácio do que será a nossa ficar. Muita gente bonita, muita gente em família, todo mundo participando da festa do alho. O almoço fora, escutando uma boa música e ainda colaborando com a APAI, que tem um trabalho reconhecido por todos nós, né? Parabéns a todos os organizadores, parabéns a quem participou, quem também colaborou. É da colaboração do povo que as nossas entidades em Assis se mantêm, como é o caso da APAI. E, em nome da direção da APAI, da Fátima, fazer aqui o agradecimento a quem ajudou, mesmo que pagando o seu convite e consumindo no local. Já é uma ajuda significativa. E também aqueles que ajudaram de maneira voluntária, fazendo a refeição, cuidando da bebida, enfim, todos que estiveram envolvidos na festa do alho, o agradecimento da comissão organizadora, em especial da APAI. E é tudo já preparativo para ficar em Assis. Mas nem tudo foi alegria no final de semana. Nem tudo foi alegria no final de semana. Aliás, eu não vou dizer que isso começa a preocupar, porque já tem sido uma preocupação constante nos últimos tempos. O final de semana tem sido marcado por notícias tristes. Notícias tristes. E já começamos o final de semana, logo na sexta-feira pela manhã, com um registro de uma morte violenta em Assis. Um rapaz de 42 anos de idade, Bruno Sodário Leme de Oliveira, de 42 anos de idade, ao que tudo indica, foi espancado até a morte, agredido até a morte. Ele foi encontrado sem vida, provavelmente 2 ou 3 dias atrás, ele havia sido morto e o seu corpo foi jogado num terreno baldio em pleno centro da cidade. Em pleno centro da cidade. Bem próximo ali à Rua Brasil, próximo à Vila Xavier. Uma comerciante que tem ali uma Valéria Frutas, né? Ela foi informada por um cliente ou por uma cliente na sexta-feira de manhã que estava sentindo um mau cheiro do terreno ao lado
do estabelecimento comercial dela, e aí foram juntas lá e perceberam que se tratava de um homem morto. A polícia militar foi acionada, depois a polícia civil, e o corpo foi removido para o IML, para o Instituto Médico Legal. E horas depois, infelizmente, reconhecido, de uma família de Assis, não era raro o rapaz sair de casa, ficar 2, 3 dias fora de casa. Desta vez ele saiu na terça-feira, pela manhã, e não voltou mais. Seu corpo foi encontrado na sexta-feira, pela manhã, ali na Vila Xavier. É o primeiro assunto do Paulo, e depois eu vou fazer um comentário porque eu tenho mais informações. Mas esse foi o primeiro assunto do Paulo, hoje, no nosso programa Acorda Assis. Vamos ouvir o comentário do Paulo e depois a gente comenta. Fala, Paulo! Bem, gente, com a forte estiagem que está acontecendo aqui nas regiões de Assis. Calma, esse não é o primeiro assunto. Esse não é o primeiro assunto, mas nós vamos começar por ele, que é outro assunto que também preocupa, que é a estiagem e que tem resultado em focos de incêndio na nossa região. Aliás, tem um comunicado da Energisa pedindo muita atenção para os nossos agricultores, para os nossos sitiantes, para os nossos chacareiros, para os proprietários de fazenda, para tomarem todos os cuidados e evitar ao máximo a queimada, que pode causar um prejuízo danado. Aliás, vocês têm acompanhado no Brasil todo, Cerrado, Pantanal, enfim, muitas áreas têm sido devastadas pelas chamas. E aqui na nossa região não está diferente, não. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de muita fumaça, muito fogo, ali para a região do Matão, região do Pavão, ali nas imediações do presídio. Mas o Paulo vai falar sobre esse risco. Fala, Paulo! Região de Tupã, a Energia está alertando a toda a população para conter esse problema aí de queimadas, para evitar, porque a queimada geralmente influi direto no corte e na queda de energia elétrica. Para que isso não aconteça, então eles estão pedindo o favor para que todos evitem a queimada. E também não pode, né? Porque já com esse calor, vai realizar a queimada, existe uma piora contundente do ar que respiramos. Então, é um alerta aí da Energisa, que toma conta do setor elétrico de nossa região, para que não façam queimadas em lugar nenhum, porque o grande problema é que elas sempre atingem a rede e existe o corte da energia elétrica. Obrigado, Paulo. Obrigado. É assunto preocupante. Muito preocupante mesmo. O tempo está muito seco, não chove, não tem previsão de chuva, e a pastagem vai ficando seca, e qualquer descuido pode resultar num grande prejuízo, além do prejuízo à saúde de muita gente, né? E o risco de incêndio também na cidade, né? Terreno baldio, muita gente ainda tem o hábito indevido de juntar folhas, porque nós estamos saindo do outono, mas muita folha ainda continua caindo das árvores, e muita gente ainda tem o hábito de juntar as folhas na guia de sarjeta e tocar fogo. Ou alguns ainda juntam, colocam num saquinho, jogam no terreno baldio e toca fogo ali. Aí é pior ainda, né? Porque o fogo se alastra pelo mato e aí a fumaça acaba incomodando a vizinhança, e incomoda principalmente quando há criança e idosos, que são os mais prejudicados, né, com a fumaça. E aqueles que têm problemas respiratórios também. Por falar em incêndio, hoje pela
pela madrugada, tivemos um incêndio cujas causas ainda não foram reveladas, porque a perícia é que deve apontar as causas desse incêndio registrado hoje pela madrugada ali na rua JV da Cunha e Silva, quase na saída para Cândido Mota. Ali tinha um bar, funcionou durante muito tempo um bar, e segundo alguns vizinhos, o prédio estava sendo reformado para funcionar ali uma cafeteria. Não sabemos o que aconteceu, mas eu tenho, inclusive, imagens das chamas na madrugada de hoje. Veja aí. Muita fumaça indo. Esse é o momento do auge do incêndio, né? Hoje, pela madrugada, ali na rua JV da Cunha e Silva, os vizinhos ficaram assustados, acionaram a polícia e o corpo de bombeiros, que rapidamente se deslocou até esse imóvel ali na rua JV da Cunha e Silva. E para alguns é Vila Palhares, já, né? Vila Ouro Verde, Vila Palhares, né? Na verdade é Vila Palhares. E aí, com a chegada do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado. Felizmente não havia ninguém no interior do imóvel, era de madrugada, ou seja, se tivesse, as chances de salvamento diminuiriam consideravelmente. De qualquer maneira, mais um incêndio registrado em Assis. Tivemos, na semana passada, um incêndio também naquele prédio abandonado em frente à Praça da Bandeira, onde durante muito tempo funcionou a sorveteria Cristal, bem no centro da cidade. E durante o dia foi um trabalho danado para o Corpo de Bombeiros chegar, estacionar a viatura para conseguir combater as chamas naquele prédio abandonado, bem no centro da cidade, ali em frente à Praça da Bandeira, subindo a rua Sebastião Leite do Campo, praticamente já em direção à Avenida Marechal Deodoro. Mais um assunto que trouxe aí prejuízo para o proprietário, não sei quem é o proprietário para ter deixado aquele prédio abandonado há muito tempo já, né? Está abandonado. Inclusive, durante um bom período, tivemos gente morando ali, morador de rua se protegendo naquele prédio, que praticamente ficou destruído com as chamas também na sexta-feira em Assis. Ou seja, 2 incêndios em menos de uma semana na cidade, além das queimadas na zona rural, também o registro de incêndio em prédios na cidade de Assis. Uma outra notícia que deixou o final de semana também mais ainda triste para uma família de Paraguaçu Paulista. No dia 8 de junho, um domingo, por volta de 10 da noite, em Paraguaçu Paulista, teve uma discussão num bar lá naquela cidade. E o rapaz de 21 anos de idade agrediu um outro homem. A vítima foi socorrida inicialmente em Paraguaçu Paulista, mas em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima foi trazida aqui para o Hospital Regional de Assis. No entanto, ontem ela faleceu. O autor da agressão foi identificado pela Polícia Civil, mas está foragido e também não compareceu na delegacia para ser ouvido. Segundo apurado preliminarmente, a discussão teria acontecido inacreditavelmente por conta de uma desavença, uma discussão por gosto musical. E aí começou a briga, que resultou na agressão, e a vítima, atingida com um soco, caiu inconsciente. Mesmo assim, o agressor não parou,
continuou mesmo com a vítima inconsciente no chão, chutando, espancando, e aí foi necessária a intervenção de outras pessoas que estavam no bar. Após as agressões, o autor ainda arrastou a vítima para fora do estabelecimento e jogou na via pública, jogou no meio da rua e fugiu antes da chegada do resgate do Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima, e da Polícia Militar. O inquérito foi instaurado para investigar os fatos e o agressor fugiu e, lamentavelmente, a vítima da agressão não resistiu aos ferimentos, e acabou morrendo. Mais uma notícia de violência na nossa região. Mais uma notícia de violência em nossa região. A vítima da agressão morreu no Hospital Regional em Assis. E o final de semana também triste, porque um jovem de apenas 29 anos de idade, Paulo César Souza Gomes, de 29 anos de idade, morreu na manhã de sábado. 29 anos de idade. Segundo informações, ele estaria com a gripe H1N1 e durante a internação ele teria tido mais complicações ainda. Muito triste. O Paulinho, como era conhecido, deixou uma filha de 8 anos de idade e foi sepultado na manhã deste domingo na cidade de Assis. O Paulo César Souza Gomes foi sepultado 10 horas da manhã no cemitério municipal da Saudade, em Assis. Muito triste mesmo. A família, os nossos sentimentos. E na sexta-feira, a notícia que teve maior repercussão foi aquela que nós demos na quinta-feira, do recurso apresentado pelo prefeito, que suspendeu a comissão processante que apurava uma denúncia contra o prefeito José Aparecido Fernandes. A comissão processante estava trabalhando normalmente, havia sido aberto prazo para defesa por escrito do prefeito, mas, paralelamente à defesa que o prefeito fazia na comissão processante, na Câmara Municipal, através do advogado Ricardo Hiroshi, ele protocolou um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça e conseguiu suspender a comissão processante. O presidente da Câmara já foi informado pelo Tribunal de Justiça e agora vai decidir com a comissão processante e com os procuradores da Câmara Municipal se a Câmara irá recorrer. Mesmo que recorra, dificilmente nós teremos a retomada, se for essa a decisão, da comissão processante no prazo que a gente imaginava. No prazo que havia sido dado desde o início, nós teríamos aí menos de um mês para que o relatório final da comissão processante fosse analisado e votado na Câmara Municipal. Como o prefeito conseguiu, na Justiça, suspender o processo, o prefeito não precisa apresentar, neste momento, no prazo que havia recebido da comissão processante, o seu prazo. Agora é aguardar o recurso que deve ser apresentado pelo presidente da Câmara para tomar para o Tribunal de Justiça decidir se a comissão processante será retomada ou se os trabalhos continuarão suspensos. Enquanto isso, a gente aguarda e o prefeito tem um fôlego para fazer a sua campanha para a sua pré-candidata a prefeita.
assim como também os outros já começaram a sair da toca, né? Já começaram a sair da toca para serem vistos, né? Quem quer disputar a eleição tem que ser visto. O vereador Alexandre Cachorrão concentrou seus esforços na festa do alho, ele que é pré-candidato a prefeito do Avante. Tivemos também o delegado Fernando Quinteiro visitando a festa junina da Catedral, também um evento na terceira idade. A professora Thelma não, a Thelma Espera gravou um vídeo falando das atividades que ela teve na última semana, um encontro em São Paulo, uma visita na casa das crianças, enfim, a participação dela no jogo do Voz, enfim, cada um está encontrando uma maneira de tentar chegar aos eleitores. Lembrando que a decisão mesmo das candidaturas só acontecerá no mês de agosto. Só no mês de agosto. Só no dia 6 é que termina o prazo para que os partidos realizem as suas convenções e definam os seus candidatos, tanto a prefeito como a vereador. Falei aqui dos pré-candidatos a prefeito, não tivemos informação da agenda da professora Mariana e nem do Márcio Cavuto, ela do PT e ele do Partido Novo. Mas, claro que nas articulações também. Repito, candidaturas oficialmente só serão definidas no dia 6 de agosto. E a radiodifusora, que sempre tem uma participação ativa no processo eleitoral, já definiu a próxima rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito. Serão as entrevistas depois da FICAR. A FICAR acontece de 4 a 8 de julho, e no dia 12 de julho, uma sexta-feira, o entrevistado será o Márcio Cavuto, do Partido Novo. No dia 15, segunda-feira, a professora Mariana. Dia 16, terça-feira, a Thelma Espera. No dia 17 de julho, quarta-feira, o delegado Fernando Quinteiro. No dia 18, quinta-feira, o Alexandre Cachorrão. E ainda no dia 19, sexta-feira, a Cristiane Silvério. São, então, os 6 pré-candidatos a prefeito de Assis que estarão sendo entrevistados na radiodifusora, numa parceria com o portal Assis City. Também teremos amanhã, dia 25, começa a série de entrevista com os candidatos de Maracaí. Amanhã será ouvida a Andréia Mendes, que é do União Brasil. No dia seguinte, dia 26, o Luiz Fernando Vermelho. E depois o Paulinho da Saúde, que é o atual prefeito. E nos dias 9 e 10, antes dos pré-candidatos a prefeito de Assis, serão entrevistados os pré-candidatos a prefeito de Cândido Mota. Dia 9 de julho, o Zé Ângelo, e no dia 10, o atual prefeito Heraldo Enfermeiro. Lembrando que as entrevistas serão sempre às 5 da tarde, ao vivo, pela radiodifusora FM 102,7 e também pelo canal do YouTube do Assis City. Portanto, esse é o calendário de entrevistas já para essa nova rodada com os pré-candidatos a prefeito de Assis. Eu conversava com o Jerônimo Paes a semana passada e ele me dizia que quando forem oficializadas as candidaturas, aí ele vai se reunir com os pré-candidatos, ou os assessores dos candidatos, melhor dizendo, e aí vai estabelecer as regras, vai fazer um sorteio, porque teve gente reclamando que a Cristiane foi beneficiada por ser a última, que ela teria, com isso, condição de ouvir o que os seus concorrentes já
falaram antes da entrevista dela e ela pode, assim, ter um desempenho melhor. Ele justificou que é difícil conciliar as agendas dos pré-candidatos, que por serem pré-candidatos não tem muito rigor da lei, etc. e tal, mas que quando forem oficializadas as candidaturas, ele se reunirá com os assessores ou os próprios candidatos para definir a data das entrevistas e fará um sorteio para que ninguém alegue estar sendo prejudicado ou para que alguém seja favorecido ou beneficiado. Portanto, teremos, quando forem oficializadas as candidaturas, um sorteio para definir a data das entrevistas na radiodifusora e no portal Assisite. Tá bom? Então, definido já o calendário de entrevistas para os pré-candidatos. Lembrando que pré-candidato não pode pedir voto, né? Então, se você já encontrou alguém na rua aí pedindo voto, como candidato a prefeito, como candidato a vereador, esse pré-candidato está agindo ilegalmente, porque não pode. O pedido de voto só pode ser feito após a oficialização das candidaturas, registro de candidaturas pela Justiça Eleitoral. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? E final de semana também tivemos notícia de esporte, né? Ontem a prefeitura concentrou as suas atividades numa rua de lazer lá no Pacaembu e foi lá todo o grupo do prefeito participar do evento, inclusive a pré-candidata do prefeito, uma corrida de rolimã, carrinho de rolimã. Tivemos no sábado, à noite, a equipe de basquete de Assis, que venceu o Regente Feijó, considerado um tirateima, porque nos Jogos Regionais do ano passado, Regente Feijó venceu. Nos Jogos Abertos, Assis venceu. E agora, no chamado tirateima, Assis venceu por 68-59, com parciais de 16-15, 20-16, 17-17 e 15-11. O Cezão Fabretti foi o cestinha, foi o principal pontuador. Ele marcou 21 pontos. Agora, a Assis vai jogar em Maracaí. Aconteceu uma confusão de agenda. O jogo estava marcado para o dia 29 no Gema. Aí, Garça pediu para mudar. E o técnico de Assis concordou em mudar para o dia 30. Só que no dia 30, o Gema está ocupado. Tem um torneio misto de vôlei. Aí a solução foi fazer a partida em Maracaí contra a Garça, no dia 30, às 11 horas da manhã. Bom, mesmo com a vitória no sábado, esse jogo foi pela Liga Regional de Basquete do Centro-Oeste. A Varé lidera com 4 vitórias, Rio Preto também tem 4 vitórias. O Regente Feijó é o terceiro lugar, 3 vitórias e agora 2 derrotas. Marília, o Yara Clube, é o 4º lugar. Assis é 5º lugar, com 2 vitórias e 2 derrotas. Lins é o 6º colocado. Garça, o 7º. E Araçatuba, na 8ª posição. Então, foi isso que aconteceu no sábado no Gema. E tivemos também o Vossen disputando a Copa Paulista. O time tinha estreado no estádio Tonicão, com um empate contra o Grêmio Prudente. E no sábado foi a Jaú enfrentar o 15 de Jaú e voltou com uma derrota. O Douglas abriu o placar no segundo tempo e praticamente no último lance do jogo, numa falha do goleiro do Vossen, o Crismar aumentou para o 15 de Jaú. O Vossen entrou em campo com o Leonardo, João Silveira, o Churran, Samuel e o Felipe Melo. Zé Augusto, o Regino e o Rafinha Basso. Ainda no ataque, o Olisson, o Wesley e o Pecel. O técnico Wilson Tadei colocou ainda
No time, o Zanatelli, o David, o Emanuel e o Felipe Torres. Foram as 4 mudanças feitas pelo técnico Wilson Tadei. O Regino, que estreou no Vossen como titular, acabou sendo expulso quando faltavam 7 minutos para terminar a partida. Ele foi expulso depois de ter sido advertido com cartão amarelo, já tinha um cartão amarelo, e acabou sendo expulso pelo árbitro da partida, o senhor Caio Carvalho Pereira. E agora o Vossen volta a campo na outra terça-feira, dia 2 de julho, terça-feira, dia normal, dia 1º é feriado. Dia 2, terça-feira, às 3 horas da tarde, no Tunicão, contra o Sub-20 do Mirassol. O Sub-20 do Mirassol é que está disputando a Copa Paulista. Aliás, joga na quarta-feira agora contra o Grêmio Prudente. Ele não jogou no final de semana. Joga contra o Grêmio Prudente na quarta-feira e depois, na terça-feira da semana que vem Assis para enfrentar o Vossen pela terceira rodada da Copa Paulista de Futebol. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Faltando 10 minutinhos para as 8 da noite. Agradecemos muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite de segunda-feira e uma ótima semana. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.